Olá, 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 bom dia, tudo bem? Eu estava lendo um texto bíblico aqui e uma coisa que eu aprendi no seminário é que o ideal na leitura da Bíblia é a gente sempre olhar para o texto bíblico com olhos novos. O que significa isso? Significa a gente sempre olhar para o texto bíblico com um olhar investigativo. Mesmo que seja um texto já corriqueiro, já conhecido, Salmo 23, Salmo 91, qualquer texto que já seja conhecido, João 3,16, é importante a gente sempre olhar para esse texto em busca de novidades, com o coração aberto, sem aquela presunção de achar assim, já conheço esse texto. E nessa leitura que eu estava fazendo, eu me deparei aqui com Mateus capítulo 4, versículos 21 e 22, que dizem assim, esses versículos. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então Jesus tinha passado pelo momento de prova dele, né? Ele tinha feito 40 dias, 40 noites de jejum, foi provado foi tentado pelo diabo, e depois que ele se livra dessa tentação, ele vai para as regiões da Galileia, e passando nas margens do mar da Galileia, ele vê lá Simão Pedro e seu irmão André, chama-os, e depois ele vê Tiago e João, juntamente com o pai deles, o Zebedeu, e ele chama-os. E aí eu fiquei pensando uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, por causa dessa questão que eu falei, da gente olhar para o texto com olhos novos. A chamada desses dois pares de irmãos, uma bênção para eles, né? Imagina bem. Aliás, é uma bênção para a família, né? Porque naquele contexto social e até durante muito tempo, até na Idade Média, talvez até hoje, sempre foi um privilégio para a família ter um filho no serviço santo, no ofício santo, né? Que se tornasse um rabino, que se tornasse um mestre. Era um privilégio muito grande e também para a pessoa que foi chamada, né? Tradicionalmente falando, era comum que algum mestre, alguma pessoa que tivesse o rabinismo, né, enquanto profissão, enquanto ofício, enquanto razão de viver, a pessoa que tinha o rabinismo como razão de viver, ele escolhia seus discípulos para transformar esses discípulos em futuros rabinos, em futuros mestres também. Então, quando ele chegava numa família e solicitava um filho, essa família ficava muito feliz, porque ia ter um mestre na família, alguém que foi chamado por Deus, está sendo vocacionado, que está envolvido com as coisas de Deus, né? Inclusive isso se projeta até na Idade Média, como eu estava dizendo, né? Porque, por exemplo, Martinho Lutero, o reformador, ele, ele era formado em Direito, era formado em Música e também era formado em Teologia. O que mais alegrava o coração do pai dele era exatamente o fato dele ser formado em Teologia. E foi teologia usando os mecanismos ou os recursos que ele tinha enquanto músico e enquanto estudante de direito. Martim Lutero juntou isso tudo com a teologia e a gente viu a reforma protestante, né? Uma coisa que mudou o mundo, né? Então, assim, era muito feliz para as famílias, muitas vezes, ter os filhos no serviço de Deus. Você vê, por exemplo, Ana, quando Ana teve Samuel, ela dedicou Samuel integralmente para o reino de Deus, né? Colocou ele lá a serviço do templo, juntamente com o sacerdote Eli. E também a Bíblia fala assim que os filhos são herança do Senhor, né? Isso tudo tem a ver com o fato de os pais disponibilizarem seus filhos para servirem a Deus, né? E já era até um privilégio, inclusive, para o pai, o filho servir a nação, quando o filho estava apto para compor os exércitos das nações, para defender os interesses das nações, o pai já ficava muito feliz, né? Agora imagina servir a Deus. Mas eu pensei, enquanto eu li esse texto aqui, para quem chegou depois, Mateus 4, 21 e 22, enquanto eu li esse texto, eu pensei uma outra coisa, né? Eu pensei que na cabeça de homens como Zebedeu, ou na cabeça de Jonas, pai de Simão Pedro e de André, um misto de emoções tinha acontecido, porque afinal de contas, dois filhos deles, dois filhos de Jonas e dois filhos de Zebedeu, foram chamados por Jesus para serem apóstolos. Beleza, uma alegria para a família isso. Mas ao mesmo tempo são dois filhos que saíram de casa.
são duas mãos de obra. A Bíblia diz que eles estavam trabalhando, ajudando seus pais, eram arrimos de família, seus pais já estavam idosos, e de repente eles têm que largar tudo para ir servir a Jesus. Já parou para pensar nisso? Então, ao mesmo tempo que era uma alegria muito grande para o Zebedeu e para o Jonas, né, ter os seus filhos servindo a Jesus, também era uma tristeza muito grande o fato de saber que eles estavam se comprometendo com uma coisa muito séria, que posteriormente custou a vida deles, né? E a gente muitas vezes também fica confuso com algumas bênçãos que aparecem na nossa vida, né? Tem coisas que aparecem na nossa vida que cobram um preço um pouquinho alto, né? Tem bênçãos que chegam na nossa vida e cobra da gente um preço um pouquinho mais alto. A gente às vezes fica pensando, será que isso é bênção mesmo? Às vezes cobram da gente algumas mudanças, alguns ajustes, né? A gente já falou algumas vezes aqui sobre Abraão. Abraão foi chamado por Deus para fundar uma nação, para iniciar o povo de Israel, né? Mas por causa disso ele teve que sair da sua terra e da sua parentela. Teve que fazer alguns ajustes bem profundos, né? Então, algumas coisas, alguns ajustes necessários, algumas mudanças necessárias e até algumas tragédias que acontecem, nos parecem ruins no primeiro momento, mas às vezes vão gerar um fruto lá na frente. Mas até que esse fruto germine, algumas coisas dentro da gente precisam morrer. Precisava morrer no coração de Zebedeu o convívio com seus filhos, né? João e seu irmão Tiago, né? Do coração do Jonas precisava morrer o convívio com seus filhos Simão e André, né? Às vezes tem que morrer algumas coisas dentro da gente para que outras nasçam mais fortes, né? Às vezes é necessário que aquilo que não é deixe de ser para que aquilo que realmente é aconteça, né? E aí quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz, né? Então algumas renúncias muitas vezes são necessárias, às vezes renúncia até de parentes nossos, né? Às vezes a chamada é sua, mas é o seu parente que tem que renunciar também, né? O pai do Abraão, que já estava bastante idoso, teve que sair naquela caravana, sair daquela terra, porque ela estava contaminada, ela não era a terra própria para iniciar uma nação, porque ia começar uma nação viciada na idolatria, porque o que tinha ali na terra de Ur dos Caldeus, onde Abraão morava, era idolatria pura, inclusive os nomes das pessoas com as quais ele era aparentado eram nome de divindades, né? Era homenagem a divindades. Então, ele mesmo, o próprio Abraão, na sua casa, era fazedor de ídolos, né? Então estava tudo contaminado, alguns ajustes muito profundos precisavam acontecer para que a nação não nascesse viciada na idolatria. Então, algumas mudanças às vezes precisam acontecer para que o propósito de Deus, o projeto de Deus a ser realizado na nossa vida, se realize com mais eficácia, sem vícios, né? Então, Jesus falou, olha, larga isso tudo aí, larga as redes, larga o pai de vocês e vem comigo, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E aí o pai ficou feliz. Mas daquele momento em diante, o pai precisava ter que fazer um reajuste na sua vida, porque agora os filhos estavam num trabalho diferenciado. A gente vê que isso, até Maria sofreu com isso, né? Porque quando Jesus assumiu a sua função, a sua missão, quando ele esperou chegar o momento da sua maioridade, e então ele assumiu a sua posição enquanto Messias. Enquanto em obediência à palavra, Jesus ficou em casa submisso à sua mãe, seu pai já tinha morrido, mas submisso à sua mãe como arrimo de família, porque ele era carpinteiro, ele cuidava dos irmãos como filho mais velho, primogênito, e ele ficou ali até cumprir a maioridade. Quando deu a maioridade, Jesus então sai de casa e vai cumprir sua missão. E a Bíblia diz em Marcos, parece capítulo 4, que Maria ficou transtornada e quis prendê-lo, queria tirar ele do meio da multidão, levar ele de volta para casa, e Jesus vão para casa. Porque essas mudanças são muito profundas, né? E cobram mudanças de pessoas que estão ao nosso redor. Então não se assuste, o objetivo dessa live é falar sobre isso, né? Porque é isso que me chamou a atenção. Nós não podemos nos assustar com as coisas que às vezes mudam radicalmente a nossa vida, muitas vezes de forma inesperada, como aconteceu com Zebedeu, como aconteceu com Jonas, pais desses apóstolos aqui. Porque algumas mudanças inesperadas que Deus promove na nossa vida pode fazer gerar, e certamente fará gerar em nós, um fruto que a gente não colheria de outra forma, a não ser com essa radicalidade do reino de Deus entrando na nossa história e provocando um determinado corte. Todo corte é traumático. Todo corte é traumático. Mas ele, às vezes, é necessário para gerar nova vida, né? Se eu tiver com algum tipo de enfermidade que precisa fazer uma cirurgia e a retirada de alguma coisa, Deus queira que não, né?
Mas se eu precisar fazer isso, esse corte é traumático, vai doer, eu vou sofrer um tempo, vou ter que tomar remédios, vou ter que ficar de repouso, vou ter que aprender a conviver sem aquele órgão que talvez tenha sido tirado, mas ele é para me dar uma sobrevida. Essa incisão é para me dar uma sobrevida. E olha que os benefícios que Jonas e Zebedeu, pais desses apóstolos, tiveram, foi grandioso, porque eles se tornaram apóstolos e consequentemente, o evangelho chegou de uma maneira muito mais próxima a eles. E os seus filhos entraram para a história como aqueles que revolucionaram o mundo, levando o evangelho para todo mundo. Então, é isso, né? Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver com esses imprevistos que muitas vezes Ele promove. Porque atrás desses imprevistos tem bênçãos que a gente às vezes não consegue contabilizar, não consegue mensurar, né? Talvez você está passando por alguma situação de imprevisto aí. Gente, eu não estava contando com isso e isso aconteceu na minha vida. Talvez seja Deus fazendo uma incisão, fazendo um corte, fazendo uma intervenção para que alguma coisa diferente aconteça na sua vida que de outra forma não aconteceria. Não aconteceria de outra forma, a não ser que houvesse uma interrupção, uma incisão, um corte de Deus. Se Jesus não chamasse Pedro, Tiago, João e André para ser seus discípulos, a gente nunca ouviria o evangelho por boca desses homens. Mas eram aqueles corações, esses 4 corações, que Jesus contava para ser transformadores do mundo da sua época e de todas as épocas até que ele volte, né? Então, que Deus nos ajude a lidar com essas mudanças repentinas, né? Considerando que Ele, Deus, sabe de todas as coisas. Jesus passou 40 dias, 40 noites em oração e jejum para escolher os homens que Ele ia chamar. E dentre os homens que Ele ia chamar estavam esses 4. E a saída desses 4 ia afetar os seus pais e os seus familiares, mas era necessário que isso acontecesse. Então que fiquemos preparados, né, para lidar com Deus, porque lidar com Deus sempre vai cobrar da gente uma mudança e vai sempre trazer para a gente uma surpresa. Deus nos abençoe. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e falado aos nossos corações. Que a Tua palavra alcance o profundo e se aloje na nossa alma de tal maneira que possa nos transformar. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço de Antônio, meu sogro, Flávia, Jusilane e todos os demais que aí estão.